Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco. Então, nós seguiremos hoje com a exposição em Salmo, e aí nós estamos no Salmo 15 já. Salmo 15. O título do sermão é Quem pode habitar na presença de Deus? E a palavrinha para as crianças, para que os pais possam trabalhar ao longo dessa semana, é integridade. Então, se todos acharam, meus irmãos, vamos orar antes e aí a gente segue com a leitura. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos estar atentos, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender a sua palavra. E também que o Senhor possa nos ajudar a expor a sua palavra de uma maneira fácil para que todos consigam entender. Então, o Senhor conduza todas as coisas neste momento e nos abençoa também a não só ouvir, mas que o Senhor possa nos incomodar a colocar em prática, em aplicar isso em nossas vidas também. Nós te pedimos essas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, se todos acharam, vamos ler aqui as Santas Escrituras. Salmo 15, do versículo 1 ao 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, meus irmãos, vocês, muito por certo, já repararam que em alguns lugares o acesso é restrito. Para você entrar, por exemplo, em uma casa de máquinas, em um hospital, em uma base militar ou em qualquer outro lugar que você precise entrar. Um cofre de segurança, por exemplo. Então, para você atravessar aquela porta, não basta você querer. Você precisa ter as credenciais para aquilo, para você poder conseguir entrar. Então, agora imagine algo infinitamente muito mais sério do que isso, desses lugares que a gente conhece por aí, que é estar na presença de Deus. E aqui, meus irmãos, Ele é o Criador do universo, é um ser santo, puro, justo. Então ele tem esse lugar, entre aspas, de habitação, que nem todos podem permanecer ali. Então o Salmo 15 ele começa com essa pergunta que nós lemos aqui, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então isso daqui não é apenas uma curiosidade de Davi, mas era uma questão de vida ou morte, porque Davi está perguntando que quem é que tem as credenciais para poder estar com Deus. E aí ele vai descrever não uma lista
de exigências formais. Mas só que é um retrato de caráter que ele vai tratar aqui. Ele, que nem a gente viu um pouco parecido com o Léo, ele não vai falar da religião aparente, mas de coerência de vida. Então o Salmo, meus irmãos, ele não se interessa por quem sabe falar de Deus, mas por aquele que anda com Deus em santidade, que anda com Deus em integridade, que anda com Deus em verdade. Mas só que existe aqui um detalhe que torna o Salmo 15 ainda mais profundo, porque no fato de que ele não é um convite aberto, é um filtro. Cada versículo que a gente prestar atenção, começar a ler, ele estreita o caminho. E à medida que Davi ele descreve, né, esse homem que habita na presença de Deus, a gente percebe que não se trata de evitar o mal, mas é de viver um bem perfeito, uma integridade que toca os nossos pensamentos, que toca as palavras, que toca os relacionamentos, que toca os compromissos, até mesmo o uso do dinheiro. E aí o problema, então, ele não está apenas em entender o Salmo, mas em encará-lo, o Salmo. Então ele não descreve o homem comum, ele descreve um homem ideal para aquilo. Ele não mostra quem nós somos, mas mostra como deveríamos ser. Então, à medida que o padrão, meus irmãos, ele se revela aqui, nesse salmo, surge aquela sensação que, se essa é a condição para poder habitar com Deus, quem que pode permanecer ali com Deus e não ser consumido pela sua santidade? Então, meus irmãos, o Salmo 15, ele não é um salmo simplesmente para a gente ler de uma maneira rápida, batida, ou, sei lá, em algum devocional um pouco mais tranquilo, mas é um espelho para ser encarado mesmo. E nós olharmos para esse espelho do Salmo 15. Porque ele desmonta essa aparência religiosa, que muitas das vezes nós mostramos, e expõe o coração de verdade. Ele mostra que o verdadeiro problema, meus irmãos, humano, não está nessa distância física entre Deus e o homem, mas nessa distância moral e espiritual entre Deus e o homem. E é justamente quando nós percebemos isso que nós começamos a entender o peso dessa pergunta aqui de Davi, que quem pode habitar na presença do Senhor? E aí, explicando para as crianças, aqui para o Martim, para a Esther, para o Oliver, Deus, Ele quer que morem pessoas com Ele, de um coração verdadeiro, que fazem o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo isso. Mas só que isso é o mais difícil de se fazer. Porque, às vezes, a gente quer mentir para não levar uma bronca. Às vezes, a gente quer brigar com o amigo porque provocou. Às vezes, a gente não quer dividir o brinquedo com o amiguinho. E tudo isso é pecado. Então, essas coisas mostram que o nosso coraçãozinho precisa de ajuda. E o único que pode nos ajudar é Cristo, porque Jesus Cristo, Ele foi o bonzinho. É por isso que nós devemos, crianças, Esther, Oliver, Martim, confiar em Jesus Cristo para que possamos habitar com Ele.
Então, a nossa afirmação teológica aqui, meus irmãos, desse texto, é que somente aquele que possui um caráter íntegro, uma conduta santa e uma constância fiel para poder habitar na presença de Deus. Revelando que a comunhão com o Senhor não se baseia em rituais externos de aparência, mas em uma vida transformada pela justiça, pela verdade que procede em Jesus Cristo. E aí a gente vai caminhar com Davi em 3 etapas para a gente poder entender a mensagem completa desse Salmo 15. Que aí o primeiro ponto é o caráter de quem habita na presença de Deus. Aí nós vamos tratar os versículos 1 a 2. A conduta, é o ponto 2, a conduta de quem habita na presença de Deus, os versículos de 3 a 4. E a constância, ponto 3, né? A constância de quem habita na presença de Deus, o versículo 5. Então, meus irmãos, vamos tratar aqui o primeiro ponto. O caráter de quem habita na presença de Deus. Os versículos 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Então, o versículo 1, ele abre, Davi, esse salmo, com uma pergunta, que revela tanto um desejo, quanto um critério, que nós vamos ver depois no versículo 2. Então, quando o salmista aqui, meus irmãos, Davi, ele pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele está falando da presença de Deus, um lugar real de comunhão. Habitar no tabernáculo, meus irmãos, aqui, essa palavrinha aqui, e morar no seu Monte Santo, são imagens de privilégio de estar com Deus. De participar dessa intimidade, de participar dessa segurança. Mas só que a pergunta, meus irmãos, mostra que esse privilégio, ele não é automático. Com a resposta que nós vamos ver no versículo 2. Existe uma condição para poder entrar e permanecer ali. E a pergunta, então, nos convida como leitor a refletir sobre quem de fato pode ser aceito na presença de Deus. Aí, então, no versículo 2, ele começa a responder de modo bastante direto, meus irmãos. Que a habitação com Deus se dá a alguém cujo o padrão de vida está alinhado com esse caráter divino, com esse padrão divino. Aí primeiro ele vai falar o que vive com integridade. Então a integridade aqui, meus irmãos, não é apenas uma ausência de crime, de uma transgressão visível, ali na perspectiva de Davi, mas é uma vida inteira dirigida por uma coerência entre o que ele cria no coração e nas suas ações. Ser íntegro, meus irmãos, significa que não há duplicidade. Não há hipocrisia. O que a pessoa ela é por dentro, ela corresponde o que ela é por fora. Integridade implica honestidade diante de Deus e dos homens, transparência. O oposto disso é a hipocrisia, o fingimento religioso, que aponta para este culto exterior, quando nós olhamos e vemos, olha como é santo, como é santa, mas não conhecemos a sua vida de fato. Sem uma transformação interior. Em seguida, meus irmãos, ele vai falar, e pratica a justiça. A justiça, ela não é aqui um conceito abstrato que nós podemos entender. É uma prática concreta que
diz respeito, meus irmãos, às relações com outras pessoas no cumprimento do que é certo. Praticar a justiça envolve agir com retidão nas decisões, em defender o que é justo, tratar os outros com equidade, não favorecer o ímpio para benefício próprio. A presença de Deus, meus irmãos, exige que o caráter moral produza essas ações. Ações justas. A verdadeira fé, ela se manifesta nessas obras, que refletem esse padrão de Deus nas ações, na vida em comunidade. E aí, por fim, ele vai dizer, né, que de coração fala a verdade. Então, aqui, Davi, ele une a sinceridade interior com essa expressão verbal aqui. Porque ele vai dizer, né, falar a verdade de coração. Indica que algo vem do íntimo. Uma veracidade que vem do interior, que não é da boca para fora, simplesmente. É a recusa, meus irmãos, ao engano, à calúnia, à manipulação, à mentira. Então, essa expressão aqui ressalta que as palavras devem nascer de um coração reto. Não basta ter aquela aparência de ser justo, aquela aparência de ser franco, mas é necessária honestidade. Então, meus irmãos, observando aqui junto esses três elementos, integridade, que pratica a justiça e a verdade de coração, nós vemos que o texto, ele totaliza o ser. A pessoa que habita, ela não só ela é correta para Davi, nesses rituais, em momento de culto com o Senhor, mas ela é íntegra desse jeito em todos os lugares. Então, o padrão aqui exigido, meus irmãos, diz respeito a esse ser interior, nas atitudes com o próximo, no falar. Então, notem, primeiro ele fala o ser, que é no caso a integridade, depois ele fala do agir, que é praticar a justiça, e ele por fim, vai falar do dizer, falar a verdade. Então, isso mostra, meus irmãos, que a comunhão com Deus, ele brota daquilo que o André falou, de um caráter transformado, regenerado, que se manifesta nesse comportamento. E aí, meus irmãos, essa primeira parte aqui do Salmo toca diretamente no coração da nossa vida diária. Porque fala do tipo de pessoa que ela é aceita em comunhão com o Senhor. Aqui não é uma questão de você pertencer a uma igreja, ou de você saber a Bíblia, ou de você ter uma aparência piedosa. Mas a pergunta de Davi, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É a pergunta que todos nós deveríamos fazer. Quem realmente tem comunhão com o Senhor? Quem vive de modo que o Senhor se agrada? E no dia a dia, meus irmãos, isso nos chama a examinar a coerência daquilo que nós somos, daquilo que nós parecemos ser. Vivemos, meus irmãos, em um tempo que é muito fácil em manter uma imagem, sobretudo nas redes sociais, ou até mesmo dentro da própria comunidade cristã, da igreja local, dentro dos irmãos ali. Mas Deus, ele olha o interior. Integridade não é sobre reputação, mas é sobre uma realidade de quem somos quando ninguém está vendo, quando estamos sozinhos.
O justo que vive em integridade aqui, né? Ele é o mesmo quando ele está em público e ele é o mesmo quando está no secreto, no particular. Ele não muda de comportamento conforme os ambientes onde ele está. Seja no trabalho, na família. Então, a questão aqui é bem simples, meus irmãos. Deus, ele não está buscando pessoas perfeitas, mas ele está buscando pessoas verdadeiras. Mas que também isso não sirva de desculpa para que nós não venhamos a crescer em santidade também. Quando o texto diz aqui, pratica a justiça, ele atinge as nossas atitudes diárias com os outros. Porque praticar, meus irmãos, a justiça é pagar também o que se deve. É tratar as pessoas com respeito, é não tirar vantagem de ninguém, é cumprir com a palavra, é ser justo nas conversas, nas finanças, nas relações familiares, no trabalho. O cristão, meus irmãos, ele mostra a sua comunhão com Deus pela maneira como ele age com as pequenas coisas do dia a dia. Se a nossa fé, meus irmãos, não se traduz em justiça nas relações humanas, ela é apenas um discurso religioso, da boca para fora. E quando o Salmo diz, né, de coração fala a verdade, né? Ele toca em um ponto muito sensível, porque são as nossas palavras. No mundo em que vivemos, meus irmãos, a mentira ela é um mecanismo muito normal de ser usado. Para poder evitar problemas, para poder se proteger. Mas só que Deus se agrada da sinceridade. Então, falar a verdade de coração é ser transparente. Não é manipular, não é enganar, não é obter vantagem, não é esconder a verdade para poder preservar a própria imagem. A comunhão, meus irmãos, com Deus não combina com lábios hipócritas. Isso aqui implica em rever como que nós falamos com os outros. Como que nós contamos as histórias, como que nós reagimos quando nós pecamos. Falar a verdade de coração, meus irmãos, é viver sem máscaras. Então, na prática, meus irmãos, esse salmo aqui ele nos leva a perceber que a presença de Deus ela não é só um espaço físico, mas é um estilo de vida, porque habitar com Deus é andar com Ele todos os dias. É ser cristão todos os dias, não só aqui. É no trabalho, é em casa, na escola, é na internet, nas conversas. Então, o que o Salmo mostra, meus irmãos, é que a verdadeira adoração, ela não deve apenas acontecer aqui, nesse espaço de culto, mas deve ser no dia a dia, na maneira como nós vivemos. Então, a pergunta que nós devemos fazer para nós é: a minha vida, ela reflete o caráter de quem habita com Deus? Devemos fazer essa pergunta. A minha vida reflete o caráter de quem habita na presença de Deus? Então, essa pergunta, ela não deve ser respondida com palavras, mas deve ser respondida com ações. Então, o Salmo nos convida, meus irmãos, a deixar a Deus formar em nós esse caráter de Cristo. A ter esse coração íntegro. E aí ele nos conduz para o ponto 2, que é a conduta de quem habita na presença de Deus.
E aí nós vamos ver os versículos 3 a 4. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Então o versículo 3 aqui, meus irmãos, ele focaliza nessa esfera da língua, das relações humanas. Não difama com a sua língua. Então, ou seja, não se limita na ausência de calúnia, mas de fofoca, de maledicência, de disse-me-disse, de mexerico, qualquer outra coisa, palavra que a gente possa imaginar. Que acaba destruindo não só a reputação alheia, mas também a comunhão, porque se alguém vem e fala alguma coisa para você de algum irmão, você naturalmente você já vai pensar, eu nem quero ficar perto daquela pessoa ali. Nem vou ficar perto daquela pessoa, porque me contaram que é isso. Então, quem vive, meus irmãos, com Deus, aprende a conter as palavras e a falar de uma maneira que edifica o próximo. E aí, em seguida, ele vai dizer, né? Não faz mal ao próximo. Ou seja, amplia isso para as ações, de novo. Não, ele não prejudica, não tem a intenção de prejudicar deliberadamente, de explorar, de causar algum dano físico, emocional, social, qualquer outra coisa. Então, fazer o bem, meus irmãos, e se abster de fazer o mal, estão juntos nesse mesmo padrão moral. Não lance injúria contra o seu vizinho. Ou seja, de novo, reforça a ideia de respeito comunitário, de não falar mal, de dar mau testemunho do seu irmão. A injúria aqui é esse ataque injusto, essa humilhação, é esse desprezo público. E aí no versículo 4 ele trata da postura diante do ímpio e dos santos. Na fidelidade da palavra prometida, naquela promessa. E aí dizer, né, que a pessoa aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, pode até causar estranhamento, se for levado em um viés de ódio, de arrogância, mas o sentido aqui é moral. Não é vingativo. O injusto, no caso aqui o réprobo, ele é rejeitado por suas obras e por aquilo a que ele representa. Não é por uma vingança pessoal, não é nada disso. Então, manter a distância dessas práticas, meus irmãos, e da influência disso daqui, é sem ser, e também sem ser complacente com essas coisas, né? Em contrapartida, honra aos que temem ao Senhor. Então, ou seja, aquela pessoa que mostra uma atitude positiva de reconhecer, de respeitar, de valorizar aqueles que vivem em temor de Deus. E aí, meus irmãos, a expressão de que o que jura com dano próprio e não se retrata, aponta para essa fidelidade da palavra prometida, da promessa feita. Os juramentos aqui, meus irmãos, significa esse compromisso sério, de você fazer um compromisso sério com a pessoa, de você jurar, de você dar a sua palavra, de fazer promessa. Então o justo, ele cumpre a sua palavra mesmo quando pode causar algum prejuízo para ele mesmo. E aí o retratar-se aqui, que a gente vê no final dessa expressão, significa de não voltar atrás, de não fugir de uma obrigação. Ou seja, o justo ele age com lealdade, preferindo mesmo sofrer do que violar aquela palavra que ele fez, que ele firmou.
Então, meus irmãos, esses versículos aqui do Salmo, ele nos confronta com uma verdade onde que a comunhão com Deus não existe, onde a língua, as atitudes, os relacionamentos estão cheios de injustiça, de falsidade. Então, quando o texto ele diz aqui que o justo não difama com a sua língua, ele toca em um ponto que quase todo mundo tropeça, que é a fofoca. Aquele comentário maldoso. Aquela palavra jogada sem pensar. Muitos cristãos, eles evitam, meus irmãos, pecados grosseiros, pecados graves, mas só que toleram pequenas coisas. Mas só que continuam ferindo com palavras disfarçadas de santidade. Continuam ferindo com palavras que são disfarçadas de opinião. Então, a difamação, meus irmãos, que eu falei, ela não apenas destrói as reputações, mas como também destrói a comunhão com o próximo. A presença de Deus, meus irmãos, não habita na língua que espalha discórdia. E aí ele vai falar, né, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o vizinho. Isso leva o texto, meus irmãos, para o campo das ações de novo. Porque fazer mal ao próximo não é só agredir fisicamente. Pode ser negligenciar, pode ser manipular, pode ser enganar, que nem eu falei. Usar o outro para benefício próprio. Tratar com indiferença. Então, aqui Davi, ele ensina que a verdadeira piedade, ela aparece quando nós não usamos os outros como degrau, mas como pessoas feitas à imagem de Deus. E aí, meus irmãos, a comunhão com o Senhor exige rever como nós lidamos com os nossos colegas, como que nós lidamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Uma fé que não transforma, meus irmãos, essas relações é uma fé que ainda não entendeu a santidade de Deus. Mais uma vez. Aquela expressão, né, o que aos olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Vai muito de encontro àquela maneira de admirar e valorizar pessoas erradas. Aquilo que o Léo falou agora, no momento aqui da oração. Nós vivemos em uma cultura que exalta os maus, que ignora os piedosos, como por exemplo nós vimos ali um apresentador global falando em rede nacional, elogiando um ministro do STF pelos bons trabalhos que ele fez, pelos serviços prestados. Aí você vai ver, aquela mesma pessoa foi aquilo que ele falou ali, né? Ele aprovou uma lei que descriminaliza quem faz aborto em até 12 meses, alguma coisa assim. 12 semanas. Então, muitos crentes, meus irmãos, mesmo sem perceber, acabam admirando os mesmos ídolos que o mundo admira. Os poderosos, os influencers do Instagram. Então o Salmo, meus irmãos, nos chama a inverter essa escala de valores. O homem e a mulher que anda com Deus despreza o mal. Não se encanta com o pecado. O que você aplaude revela aquilo que você ama. E por fim, meus irmãos, aquela expressão ali do versículo, né? O que jura com dano próprio e não se retrata.
atinge o coração da fidelidade aqui. Quantas vezes, meus irmãos, nós quebramos promessas quando a gente percebeu que a gente ia ter algum prejuízo ali? O justo, ele cumpre com a palavra, mesmo quando isso custa o seu tempo, mesmo quando isso custa o seu dinheiro, o seu conforto. No trabalho, isso significa ser confiável. No lar, significa manter compromissos, mesmo quando o sentimento muda. Então, meus irmãos, esse tipo de firmeza mostra que o temor do Senhor é mais forte do que o desejo da conveniência. Então, esses versículos aqui, meus irmãos, nos lembra que o cristão, ele é reconhecido não pela emoção no culto, que nós vimos hoje também pela manhã, mas pela coerência de caráter, porque o que adianta falar em línguas, o que adianta subir na parede, o que adianta fazer tanta coisa dentro do culto, mas fora daquilo ali, faz coisas tão graves. E aí ele nos conduz para o ponto 3, que é a constância de você manter aquilo, né? Então, a constância de quem habita na presença de Deus, versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, depois dele descrever o caráter, a conduta do homem que habita na presença de Deus, agora Davi ele mostra que a comunhão com o Senhor não se limita a essa devoção pessoal, mas só que ela se estende como a pessoa lida com o dinheiro, com a justiça, com as tentações da corrupção. E é aqui que a verdadeira constância do justo, meus irmãos, significava tirar vantagem dos necessitados, de você cobrar empréstimo, cobrar juros quando você empresta um dinheiro. Juros excessivos. Então, lá na lei de Deus, se os irmãos depois quiserem conferir, em Êxodo 22, 25, Levítico, capítulo 25, os versículos 35 a 37, e Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 19 a 20. Deus lhe proibia esse tipo de prática entre o povo de Israel. Porque o empréstimo devia ser um ato de misericórdia para ajudar o próximo. Não para querer cobrar os juros para ter algum benefício próprio. Então, o justo, meus irmãos, ele é aquele que vê o dinheiro como um meio de poder servir. Não de querer para si. De obter uma vantagem. Esse princípio aqui, meus irmãos, ele atinge profundamente o coração humano. Porque isso aqui revela a diferença entre possuir e ser possuído por essas coisas materiais. Então a constância do justo, meus irmãos, se vê no fato de que ele não se deixa se escravizar por esses desejos, pelas coisas materiais. No desejo de lucro. Então, por exemplo, um irmão, você vê que está ali em alguma situação, você empresta um dinheiro para ele, e aí você cobra uns juros, aí você vira um agiota. Você faz isso de coração para ajudá-lo.
Então, meus irmãos, o seu coração está firmado no Senhor e não nas riquezas. A pessoa ela pode ajudar sem explorar. Pode emprestar sem esperar vantagem. Pode perder sem se desesperar. Porque a sua confiança está em um bem muito maior e permanente. E não nessas coisas da terra. E aí Davi continua, nem aceita suborno contra o inocente. Aqui o suborno corrompe a justiça. Ele destrói, meus irmãos, a confiança entre os homens. Então aquele que aceita o suborno, ele se torna cúmplice daquele ato aqui, daquela situação ali. O justo, ao contrário, meus irmãos, ele se mantém firme na sua integridade, mesmo quando o suborno parece para ele vantajoso aos olhos dele. Então ele não vende a sua consciência. Ele nem manipula a verdade por conveniência própria. E aí, meus irmãos, essa firmeza aqui é uma das maiores provas dessa constância espiritual, porque o suborno, ele não só se manifesta no dinheiro. Muitas das vezes, meus irmãos, ele aparece disfarçado em favores, em trocas de interesses, aparecem em um cala-boca, em silêncios oportunos. O homem, meus irmãos, que habita na presença de Deus, ele é constante porque ele é governado pelos princípios de Deus, pelo caráter de Jesus Cristo, e não pelas circunstâncias. A sua lealdade, meus irmãos, a verdade, ela não vacila mesmo diante dessas pressões que o mundo causa. E aí, por fim, meus irmãos, aqui o versículo conclui. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, essa é a coroa de toda a descrição anterior. Aqui. Então, Davi afirma que aquele que vive desse modo, com pureza, com justiça, com fidelidade, com integridade, ele é estável, ele é firme, ele é inabalável. Aí o verbo aqui que nós vemos abalado, ele se traduz na ideia de algo que não se desestrutura. Algo que não é movido, que não é derrubado. Então, ou seja, o homem constante nessa santidade é aquele que não se desvia mesmo quando tudo ao seu redor faz com que ele conspire a favor dele querer ir conforme o curso desse mundo. A razão disso aqui, meus irmãos, ela é espiritual porque ele vive fundamentado em Deus. E não nas coisas mutáveis da terra. O justo, meus irmãos, ele permanece firme porque a sua vida, ela está ancorada na santidade de Deus, na fidelidade divina, não no carro, no dinheiro, na profissão, no cargo de gerente, no salário, na conta bancária ou qualquer outra coisa. Ele pode até enfrentar perdas, injustiças, mas só que ele não perde o seu foco, que é Deus. Então esse versículo aqui, meus irmãos, mostra que essa verdadeira constância não é só apenas resistir às tentações, mas é permanecer íntegro, mesmo em tempos quando há vantagem, ou prejuízo, quando é visto ou quando é ignorado, quando é elogiado ou quando é perseguido. E aí, meus irmãos, essa parte aqui, esse versículo aqui do Salmo, ele é profundamente prático.
Porque nos confronta com as escolhas que nós fazemos no dia a dia. A constância, meus irmãos, de quem habita na presença de Deus não se manifesta apenas em pensamentos, em desejos, em sentimentos, mas nas decisões que testificam o caráter, que testificam a fé. Então, quando o salmista ele fala aqui, em não emprestar dinheiro com usura, ele está nos lembrando da maneira como nós lidamos com os nossos próprios recursos. Com integridade. Então, no cotidiano, meus irmãos, isso pode aparecer de várias formas no nosso dia a dia. Por exemplo, em negociações do trabalho, ou até mesmo, como eu falei, na situação de um irmão querer emprestar dinheiro para o outro, ou em pequenos ganhos que poderiam ser obtidos explorando alguém. Então, muitas vezes, meus irmãos, a tentação de querer tirar vantagem de uma situação, ela é muito sutil, se a gente não prestar atenção. É um desconto extra, é um atraso que beneficia só você, é uma informação que poderia ser usada contra alguém para ganhar algo. Deus chama o justo, meus irmãos, a resistir toda forma de exploração contra o próximo. Porque essa estabilidade, meus irmãos, espiritual, não depende do lucro. Mas da fidelidade de fazer a vontade de Deus. Então, recusar, meus irmãos, suborno, aqui no sentido mais amplo, também tem aplicação prática diária. Vocês sabiam que nem todos os subornos, que eu falei aqui, eles são explícitos ou são ligados a dinheiro, a recursos financeiros? Foi o que eu falei, pode se apresentar em uma imagem de favores, em oportunidades de passar por cima do próximo, de você se beneficiar nas custas dos outros. A vida constante, meus irmãos, diante de Deus significa dizer não, quando é muito mais fácil a gente dizer sim. É agir com justiça mesmo quando o mundo, meus irmãos, valoriza a conveniência, o ganho pessoal. Significa, meus irmãos, manter a consciência limpa, mesmo quando traga algum prejuízo. E aí o versículo, meus irmãos, conclui com uma promessa, né? Que quem deste modo procede, não será mais abalado. No dia a dia, isso aqui se traduz, meus irmãos, nessa estabilidade que não depende de aprovação, de lucro, de circunstâncias externas. Porque quem vive assim, meus irmãos, vai enfrentar injustiças, decepções, perdas, ser moralmente destruído, porque a firmeza dele está nas coisas terrenas e não em Deus. Então, mesmo, meus irmãos, que as coisas ao nosso redor estão corrompidas pelo pecado, ou que os outros ao nosso redor acabam cedendo à pressão, o justo ele deve permanecer deve permanecer firme. Então, portanto, nós devemos examinar da maneira como que nós agimos, desde das pequenas atitudes, das pequenas coisas, para as grandes coisas também.
Questione se a sua honestidade ela é inabalável quando você está sozinho em alguma negociação, em alguma situação qualquer, que você poderia ganhar algum benefício e você não foi por aquele caminho. Quando ninguém está olhando. Então, meus irmãos, indo aqui para as considerações finais. E aí eu quis trazer um pouquinho do Salmo, explicando aqui um pouco do Salmo 15. Esse salmo aqui, meus irmãos, ele se relaciona com outros textos. Por exemplo, com o Salmo 24, que fala desse quesito, né, de santidade, da comunhão com Deus, ou Isaías 33, que vai falar ali, descreve o justo que habitará com Deus. Embora, meus irmãos, esse salmo aqui, ele não seja messiânico diretamente, igual, por exemplo, o Salmo 2, Salmo 22, Salmo 110, ou entre outros salmos, ele possui uma dimensão messiânica de maneira indireta. Aqui, no sentido original, meus irmãos, de fato, pegando aqui o contexto original, Davi, ele descreve o caráter, a conduta do verdadeiro israelita. Aquele que pode habitar na presença de Deus, onde não há dolo. Mas só que ele não está anunciando diretamente uma profecia do Messias. Contudo aqui, meus irmãos, se nós olharmos, ler esse salmo, através dos óculos do Novo Testamento, de toda a revelação que nós recebemos aqui do cânon bíblico, nós vamos ver, meus irmãos, que nenhum ser humano pode cumprir perfeitamente esse padrão moral exigido aqui. É só apenas Cristo que faz isso, que consegue isso. Então, meus irmãos, o Salmo 15, ele revela esse ideal, ele revela essa santidade divina, e de modo tipológico aqui, ele acaba apontando para Jesus Cristo como o único que consegue cumprir, meus irmãos, plenamente esse padrão que nós lemos em todo o Salmo. Esse Salmo aqui, meus irmãos, nos confronta com a santidade de Deus e com essa impossibilidade humana de cumprir isso, de alcançar por mérito próprio. Ele descreve, meus irmãos, um homem perfeito, um homem justo, um homem reto, um homem verdadeiro, fiel, puro, santo. Mas só que, ao mesmo tempo, mostra que ninguém consegue se encaixar nisso aqui. Nenhum de nós consegue se encaixar nesse retrato, se colocar diante desse espelho do Salmo 15, ninguém consegue parar de pé diante disso. Nós percebemos que nós somos totalmente incapazes, meus irmãos. E aí, aqui, meus irmãos, os nossos corações, eles são divididos. As nossas palavras falham. A gente comete fofoca sim. A gente fala mal sim. As nossas ações revelam o nosso egoísmo, revelam a nossa injustiça, revelam a nossa soberba, que eu sou a última bolacha do pacote, que o mundo gira ao meu redor, que as coisas precisam ser do meu jeito, quando e como eu quero, ou eu sou o melhor, aí seja em qualquer âmbito que a gente possa imaginar. E mesmo que a gente tenta esconder isso com uma falsa modéstia ou com qualquer outra coisa, e aí, naturalmente, meus irmãos, esse Salmo 15 aqui nos conduz à pergunta de quem pode habitar na presença de Deus. Então, mais uma vez, a resposta é Cristo.
Jesus é o verdadeiro homem perfeito desse Salmo 15. Ele cumpriu esse padrão de santidade. Ele é o único que viveu com integridade, meus irmãos. Ele nunca difamou, ele nunca fez mal ao próximo, amou até os inimigos, cumpriu com as promessas, mesmo com o dano próprio, levando ele à cruz. Rejeitou suborno, desprezo, corrupção, se manteve inabalável. Por isso, ele habita plenamente no tabernáculo de Deus. E é por meio dele que nós também temos acesso, por causa dele que nós temos acesso a Deus. Então, meus irmãos, na cruz, ele se fez pecado em nosso lugar. Na sua ressurreição, meus irmãos, ele venceu a morte, ele garantiu que todos os que se arrependam e confiam nele têm remissão de pecados, é aceitos por Deus. Não pelos méritos próprios, mas por essa obediência perfeita de Cristo. É por isso, meus irmãos, que o Salmo 15, ele não é só apenas um espelho, que eu falei, mas só que ele é também um convite à graça de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, embora a gente possa extrair aplicações que nós fizemos aqui, em cada bloco que nós vimos, a gente extraiu aplicações para o nosso dia a dia, como nós vimos ao longo do sermão, não pense que se você seguir isso, você vai se tornar uma pessoa melhor. Mas só que diante desse padrão divino, dessa obediência perfeita de Cristo, a resposta correta é se arrepender e ter fé nele. Não vai adiantar nada colocar tudo isso em prática se nós colocarmos essas coisas aqui, se nós não nos arrependermos do nosso pecado e ter fé em Jesus Cristo. Arrependimento, meus irmãos, porque nós reconhecemos que nós não somos dignos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, de habitar na sua presença. E fé porque nós cremos que Cristo, sim, é digno por nós. A comunhão com Deus, meus irmãos, para nós era impossível pela nossa justiça, mas só que se tornou possível pela justiça de Cristo. Então, meus irmãos, assim como o chamado desse salmo aqui, 15, à luz do Evangelho, se nós olharmos, abandone essa total confiança em si mesmo. Confesse a sua incapacidade de ser essa pessoa do Salmo 15. E se lance totalmente a Cristo. A gente é muito fácil em cair nessa armadilha de se achar bom. De se achar melhor que o outro. De olhar para o lado e ver alguém cometendo tal coisa e pensar, nossa, eu não faria isso. Porque se Deus tirar a graça dele, a bondade dele de você, você faz até pior. Então, ele é o único que pode te levar na presença de Deus e te manter na presença de Deus para sempre. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, essa noite mais uma vez.